Salve, salve família, como vocês estão? Hoje eu quero falar sobre a ayahuasca, que é um tema muito importante na minha vida, um tema que é um assunto que para mim mexe bastante no coração, porque basicamente foi o início da minha jornada e continua sendo parte dela. É, eu sinto que cada experiência é diferente, que a sabedoria a gente vai cultivando com o tempo e com essas experiências. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu faço terapia, que eu trabalho com aquilo, eu gostaria muito, assim, desejo que chegue esse entendimento de que não são os cursos nem as terapias que fazem de uma pessoa alguém conectado. São as experiências e a compreensão do que é o amor, o que fazem da gente esse guia, essa voz da terra, né? Cada um de nós somos as vozes da terra e estamos aqui para compartilhar todos esses saberes que a gente vai ancorando através das nossas vivências, das nossas experiências. Então, não é um curso que vai te tornar aquilo, não é tomar o chá, né, a ayahuasca que vai te tornar isso, mas sim vai ser a sua compreensão sobre a sua história. É a nossa história, é a história da terra, né? Que traz esses saberes, esse poder ancestral que a humanidade vem carregando faz muito tempo, né? Porque a gente é muito mais antigo do que a gente acha que é. Então eu quero falar, né, sobre as minhas experiências durante a minha jornada, durante as minhas consagrações, com quem eu fiz. Eu vou trazer algumas recomendações também e a minha perspectiva do que essa expansão traz, né? Porque a gente ouve muitas questões, a gente ouve muitas histórias e realmente uma experiência que eu considero intensa. Você precisa estar muito consciente do que está acontecendo. E, e uma experiência tão bonita, tão, tão especial. Porque é um reencontro profundo com o seu ser. E sim, todo mundo fala que cada coisa é um reencontro profundo com o seu ser, mas é que todas as conexões que a gente conseguir criar de uma maneira consciente, de uma maneira amorosa com a nossa história, vão trazendo à tona qual é o nosso ser, né? Vão trazendo essa luz do coração. E eu percebo que com cada liberação que a gente tem de algum trauma, com cada entendimento que a gente tem da nossa história, e quando eu falo da nossa história, não é do que aconteceu ontem, eu tô falando do que aconteceu no nosso nascimento, o que aconteceu no nosso desenvolvimento, o que os nossos pais sentiam, o que está na nossa ancestralidade. Nossa história ela é muito ampla. Ela envolve a humanidade inteira, né? Todo esse contexto histórico onde a gente nasce, onde a gente está se experienciando. E eu vejo que a ayahuasca, eu tenho uma conexão muito forte com a medicina, eu tenho ancestralidade indígena por parte do meu pai, e eu sempre senti na minha história essa vontade de me conectar com algo ainda maior. Eu sabia que existia uma potência, que existia esse grande espírito, né, que a gente chama no xamanismo, que é essa fonte universal da vida, né, aquilo que está vivo em todos os nossos corações. O que mantém o universo funcionando? Qual que é essa energia? Se você sentir, você vai perceber que a gente se conecta desde um lugar muito profundo com tudo que existe. E o xamanismo, a ayahuasca, me trouxe um reencontro muito profundo com a minha história, tanto nessa vida quanto a compreensão das minhas vidas paralelas, né, que a gente conhece como vidas passadas, mas que elas acontecem simultaneamente. Pode ficar um pouco complexo, mas a gente está pronto para receber essas informações com certeza. E a conexão com a Terra tem sido sempre um lembrete da minha ancestralidade, das minhas heranças espirituais, né, que eu vou lembrando com cada experiência. Todos nós temos essa sabedoria que a gente vai colhendo com cada vida, com cada existência. Ela está nas nossas células, ela está no nosso ser, na nossa essência. Nós já temos uma essência que ela vem de muito antes, que ela está se construindo, que ela está se expandindo. E cada vez que você faz uma terapia, cada vez que você consagra uma medicina, que nesse caso eu estou falando sobre a ayahuasca, né, mas tem muitas, você resgata uma parte disso, você resgata a parte do seu conhecimento que vem de muitas eras atrás. E essa é a sabedoria da Terra. Então, quando as pessoas me perguntam como que é tomar o chá, né? Eu posso dizer, eu já tomei 10 ou 11 vezes, eu não tenho certeza. Acho que são 10. A primeira vez que eu tomei, a primeira sensação que me veio foi, eu já fiz isso antes. E foi sabe?
uma certeza muito profunda de que eu estava simplesmente me conectando com algo que eu já estava trabalhando faz muito tempo. E foi o momento que eu descobri que eu tinha direito de ser feliz, que eu reconhecia no meu coração a sensação do que era o amor de verdade. Não aquele amor que a gente vai construindo de que o amor é alguma coisa, mas sim a essência do amor, né? O que é se sentir completamente conectado com o amor, com a felicidade. Naquela época não tinha estrutura para sustentar aquilo, e de fato eu fiquei com dor de cabeça depois. A dor de cabeça que a gente pode ficar algumas vezes depois é quando a gente resiste o processo, porque a ayahuasca, ela te faz entrar num estado de conexão profunda com tudo que existe, e isso pode ser uma sensação muito forte se você não tem experienciado isso antes, se você não tem estrutura ou tem uma vontade de querer conhecer mais, de querer conhecer além, e aquela certeza bem no fundo de que existe um além, né? Então, quando eu fui consagrar ayahuasca, eu fui com uma mentalidade de me conhecer, de que eu tinha certeza de que lá ia ter um conhecimento que ia expandir o meu ser. Não com a intenção de eu quero ver o que é, quero, sabe, aquele rolê de quero ter experiência psicodélica. Não é isso. A ayahuasca é sabedoria, é conexão com a sua mente, com o seu coração. E se você não tem uma estrutura para sustentar isso, pode ficar forte, pode ficar confuso, ou pode até nem fazer o efeito que é para fazer. E quando eu falo efeito, eu não estou falando do momento onde você está experienciando aquilo, eu estou falando do depois. Porque a ayahuasca, ela tem um processo quando você toma o chá, que é o processo de compreensão, como se fosse das ondas do seu ser. Eu tenho a sensação, Paola, eu tenho uma sensação de que a nossa mente é como se fossem ondas de pensamento. Nem imagina um mar que ele vai, né? Ele vai e volta. Tem uma origem essa onda, mas a gente só recebe aquilo que vai chegando, né? Só aqueles remanescentes. Mas teve um início, né? E quando a gente está nesse estado consciente, né? Que é a onda beta, quando a gente está conversando, está aqui presente, nem tão presente, a gente só percebe aquilo que vai chegando, sabe, da água, aquele restinho que chega lá na orla no finalzinho. Mas tem todo um mar por trás. E a ayahuasca, eu tenho percebido que ela te permite entender a origem da onda e te joga na onda e te joga lá no mar, sabe? Então, você faz essa conexão de uma maneira muito rápida, muito potente, porque você entende o que está te incomodando nesse momento e você vai e vai lá no final, vai lá na origem dessa onda. Então, quando você tem essa consciência de que você pode ser levado até esse lugar, você percebe que você pode ser levado até o momento que um trauma foi criado. Eu já cheguei em vários traumas e é nesse momento que acontece a liberação, que é aquele choro, é aquele grito, é aquele desespero. Claro, você está revivendo um trauma que foi muito forte, você foi guardando na sua cabeça, na sua cabeça, você foi guardando no seu ser durante todos esses anos. Então, sim, pode ser dolorido. A vida tem dor, mas é a nossa escolha como a gente vai lidar com isso, como a gente vai reagir, agir frente a isso, né? Se a gente vai sofrer ou vai se permitir sentir com todo o nosso ser e com toda a nossa presença, né? E aqui eu falo desde um lugar onde, dessa última vez que eu consagrei, eu tenho outra consciência, né? Eu já tenho feito cursos, eu já tenho feito cursos para entender a origem das minhas crenças e cursos para entender a escutar as minhas emoções. Que para mim, você não precisa disso, mas para mim foi fundamental. Porque quando eu tomo chá e chego na hora do trauma, chego na hora da emoção, eu entendo que eu posso fazer a minha birra. Claro, eu estou num estado que dificilmente eu vou conseguir mexer o meu corpo. Depende do processo que eu estou vivenciando, né? Às vezes pode ser leve, às vezes pode ser um pouco mais profundo. Tudo depende da sua intenção, né? No momento que você está ali com o seu chazinho, que é bem frio e com um gosto bem especial, você colocar essa intenção clara do que você quer expandir, do que você quer trabalhar, e você se permitir chegar lá, você soltar. É aquilo que a gente fala que é aquela pequena morte, né? Você se permite morrer. Você vai morrer lá. E a morte do ego, ela não dói, mas tem uma resistência ali, sabe? Eu lembro uma das vezes que foi mais especial, assim, pra mim, foi uma vez que eu tomei em casa. Acho que foi a 7ª vez que eu tomei.
E foi muito lindo, porque não tinha ninguém me cuidando, mas eu tinha feito todo um ritual para chamar meus guias, para chamar as pessoas que foram muito importantes durante o meu processo, nas outras consagrações. Então eu me sentia bem protegida na minha egrégora. E teve uma hora que eu tive muito medo de morrer. E era o medo da morte do ego. E nesse processo, eu tinha uma certeza muito grande de que era impossível morrer. Só que a ayahuasca estava me convidando a soltar, a falar, sabe o que? Só deixa. Deixa vir o que é para vir. E aí quando você solta e sente o medo, sente angústia, tudo que possa te trazer profundamente essa sensação que conscientemente você não consegue ver, vai ancorando uma consciência de compreensão da vida, de aceitação. Só que aquela aceitação, sabe aquela aceitação muito profunda? Aquela de que tá tudo bem, o que for para acontecer vai acontecer, é só soltar. E isso traz uma paz muito grande, porque depois você percebe que quando você solta aquilo, aquele medo que você tinha criado não tem mais aquele poder. Não precisa mais daquele poder. Eu lembro, a ayahuasca tem ancorado muito essa capacidade da aceitação, porque é sempre uma aceitação do nosso processo. A gente na vida passa por muitos processos que eu poderia falar que são aceitação, transformação e expansão. Acho que essas 3 palavras já te mostram liberação. 4. Tem uma aceitação, tem uma liberação, tem uma transformação e tem uma expansão. São 4 processos. 4 processos, né? Coisa linda. 4 direções. São 7, na verdade. E esses processos fazem com que a gente entenda como a nossa consciência funciona, como o cosmos funciona. E esse processo de aceitação, ele é muito lindo. Porque essa leveza, né? E eu tive uma experiência que foi sobre aborto, que na minha família isso estava reverberando muito. Eu estava, desde que eu fiz constelação, que eu descobri essa situação da minha mãe, que eu não tinha conhecimento, né? E para mim isso foi muito, muito doloroso. E eu entrei numa posição, né? Fazendo terapia, fazendo as coisas, que inconscientemente eu estava criando essa situação de eu jamais vou fazer isso. Eu jamais vou tirar uma vida de mim, assim, sabe? Tipo, por escolha. E foi tão lindo, né? Porque essa foi uma cerimônia, acho que é com os Funiô. É uma etnia bem legal. Eu considero, eu acho que foi um dos rituais mais lindos, assim, da cerimônia em si. Os cantos, tudo foi muito lindo. E aí a ayahuasca, olha que lindo, ela me colocou numa situação que era como se eu estivesse vivenciando aquilo, tipo uma gravidez, que eu não conseguia sustentar e que a única escolha que eu tinha nesse momento era abortar. E isso foi muito especial para mim, porque aquele ego que falava, eu jamais vou ser igual à minha mãe, porque não, né? Porque é injusto. A transformação para esse ego era, sabe o que? Que se eu precisar eu posso fazer isso, e não tem nada de errado. E tá tudo bem. E foi um lugar de tanto acolhimento e liberação, porque a gente se aferra a umas questões que são muito, que tem muito julgamento. E eu não tô falando, tipo, vai lá abortar. Tô falando de como a nossa consciência vai construindo os nossos desafios, as nossas máscaras, como a gente vai construindo as nossas prisões. E a medicina, a ayahuasca, ela tem sido para mim um canal para entender a minha mente de uma maneira tipo na frente, sabe? Aquela questão de você ficar lá pesquisando, ficar lá cutucando o que tá ali dentro, e tem momentos que você não consegue ver o que tem ali. Momentos que você realmente você faz terapia, faz aquilo, mas você não tá enxergando. E você não tá compreendendo o porquê. E aí você começa a se sentir perdida. Só que aí você toma ayahuasca e você entende que aquilo que você estava percebendo daquele mar tem toda uma questão por trás
E que quando você solta e entrega, você se permite ancorar essa sabedoria do seu ser. E a sabedoria do nosso ser, ela é leve, ela é medicina, né? Quando a gente se conecta com a nossa sabedoria, a gente se torna aquele ser, a gente se torna a consciência da Terra. E isso é muito lindo, né? Porque a gente começa a cultivar a nossa presença, a gente começa a honrar a nossa herança, os nossos dons. E quando a gente percebe quais são os nossos dons, quais são as nossas capacidades, a gente consegue, de fato, dar início àquele propósito que a gente veio servir aqui na Terra. E uma dessas questões que veio muito forte, né, na minha última consagração foi: fala das suas experiências. Eu não venho aqui só como terapeuta. Quando eu tô aqui, eu tô trazendo a força da minha ancestralidade, eu tô trazendo toda a minha história. E essa história, ela só é possível, ela só está sendo compartilhada porque eu comecei a partir dessa conexão com o xamanismo. Porque para mim, essa foi a porta. Para mim, a porta foi a minha primeira consagração. E isso fez com que eu entendesse que existia muito mais. E que eu podia trazer essa sabedoria e essa minha ancestralidade e toda essa potência para minha vida. Mas claro, não foi na primeira que eu consegui entender isso. E por isso eu falo que é muito importante a gente se ouvir, a gente se escutar. Porque muitas vezes, quando a gente toma o chá, quando a gente toma a ayahuasca, essa cura ela não acontece no momento da cerimônia. Mesmo que durante a cerimônia você liberou, você passou pelo processo, você encerrou o processo e ficou aquela expansão no coração, né? Porque no final o seu corpo ele se alinha. Se você se permitir soltar, você cria esse alinhamento cósmico com a Terra, com o seu ser, com a sua essência. Mas o processo real, ele começa depois. E é ali onde a gente precisa de suporte. Porque a medicina vai te falar, vai te mostrar o que está na sua mente, o que está te incomodando, onde você deveria focar, o que você veio fazer, né? Só que esse o que você veio fazer, você só vai entender quando você juntar as peças. É só você que tem essa capacidade de entender quem você é. E construindo quem você é, você tem as ferramentas para você trazer a sua cura para o mundo. E ouvindo as suas emoções, você vai conseguir isso com muita leveza. Então, tomar ayahuasca não é eu vou tomar um chá e pronto. Expansão. E você pode perceber de algumas pessoas que tomaram o chá que ainda têm o mesmo sistema de crenças. Que talvez elas estão presas na mesma situação, tomando 1000 vezes o chá e trabalhando a mesma questão. É muita coisa para pensar, né? Então, eu não considero uma coisa perigosa. Claro, é importante você ler, você estudar, porque nossa mente, ela pode ser um lugar muito atormentado, muito cheio, muito poluído. Tem muitas vozes na nossa mente, tem muito ego na nossa mente, tem muito questionamento. Questionamento não, tem muito julgamento na nossa mente. E quando a gente se depara com isso, pode ser forte se você não tiver uma estrutura para sustentar. E quando eu falo uma estrutura, é um conhecimento de que a vida ela é muito mais leve do que a gente acha. De que quando a gente acredita que a gente está conectado com a fonte, pode ser até o próprio ego te colocando no lugar de superioridade. Então você tem que estar pronto para olhar para isso. Só que não é uma questão de que se você não tá pronto, você nunca vai estar. Porque também não é entrar nesse lugar de eu não sei se eu sou capaz. Não, todos somos capazes, né? É o momento de ancorar essa capacidade que a gente tem. Porque a gente tem uma força. E a medicina ela só vai te mostrar o que você precisa enxergar nesse momento. Por isso que não existe aquilo de alguém te contar como que é a experiência e você assumir que a sua experiência vai ser igual. Não existe, não tem. Cada experiência para mim foi diferente. Cada consagração foi diferente. Cada chá que eu bebi tinha um gosto diferente. É tudo diferente. A egrégora faz disso um lugar diferente. Então, se você for tomar o chá, faz numa aldeia, consagra com pessoas de confiança,
A primeira vez eu não consagrei com uma cerimônia indígena, eu consagrei com um grupo que trabalha os estudos gnósticos. Eu não sei bem o nome, por isso não estou citando aqui, mas eu vou colocar na info. Para mim foi muito importante porque foram pessoas que eu senti conexão, que eu senti confiança. E depois, com o tempo, eu senti essa necessidade de me conectar mais com o xamanismo. Então, dessas 10 consagrações, acredito que umas 5 ou 6, umas 5 foram cerimônias Guarani, 4 foram Guarani, uma foi Funiô. A cerimônia Guarani é muito amorosa, é muito linda, muito leve. A cerimônia Funiô é um pouco mais intensa, mas intensa no sentido de que você vai trabalhar isso, o seu, né, aquela intenção, você vai focar naquilo de uma maneira bem focada, e ainda assim é muito amorosa, então eu curti muito. Nas primeiras vezes que eu consagrei, eu não conseguia levantar, eu ficava deitada, e a sensação que eu tinha era que eu tava, quase sempre eu sinto que eu tô no útero, porque eu me enrolo nos cobertores, eu fico ali fechadinha. E uma experiência muito interessante, porque a sensação que a ayahuasca me traz é como se eu estivesse nesse lugar antes do nascimento, como se eu estivesse nessa dança do cosmos. Então é um lugar muito especial e que eu acredito que é diferente para cada um, né? Porque é um lugar cheio de percepções. Então tem sim umas imagens que elas vêm sempre, né? É como se fosse o tipo de imagem psicodélica, ela tem um padrão, eu consigo sentir isso. Tem muitos olhos. É muito interessante. É muito interessante, não é assustador. É interessante, é lindo. E a sensação que você tem quando você está nesse processo é: meu Deus, eu sou isso tudo, né? E aqui entra essa frase que eu comento muitas vezes aqui, que a gente é o cosmos consciente de si mesmo. Então você percebe a sua humanidade, você percebe o seu lado animal. Então muitas vezes você fala: nossa, que é como se fosse, nosso ser humano é uma coisa bruta, assim, uma coisa asquerosa, que tem processos físicos, que vomita, que caga mesmo, e sim, isso é parte da nossa humanidade. É parte do nosso presente de estar aqui na Terra. E o cosmos, dessa última vez, é tão engraçado porque eu tinha uma sensação de que eu tava me divertindo tanto com isso, assim, que, nossa, olha tudo que eu posso ser, né? Eu sou o cosmos e eu também tô aqui, sou humano. E aí eu tinha essa sensação de querer tocar nos meus dentes, assim, tipo, uau, que foda, véi, sabe? Como se o cosmos ele estivesse maravilhado com essa criação que é a gente. E ele de fato tá maravilhado, porque é muito especial estar aqui, é muito especial ser humano, é muito especial ancorar essa sabedoria. E é muito especial você se permitir reconhecer quem você é, reconhecer a sua potência, reconhecer o equilíbrio das suas polaridades, reconhecer tudo que você merece estando aqui. Então, meu convite é para você ancorar a sua força, ancorar a sua potência e você ter essa certeza de que a sua história é importante. Você é importante. Você é incrível. E quando você reconhecer isso, de coração, você vai estar vivendo o seu propósito e a sua missão. Só que para fazer isso, você precisa se esvaziar. E a medicina, ela tá aqui para te ajudar a se esvaziar. Para te ajudar a ter clareza, entendimento, né? Tem aquela música, abre-te coração, abre-te entendimento. É muito linda, na verdade ela é em espanhol. Eu combinei aqui os negócios. Enfim, depois eu coloco aqui a música. E é isso, gente, expandir o nosso ser. Abrir espaço, através da aceitação e a liberação, para que a gente possa transformar as nossas crenças, para que a gente possa transformar as nossas ações e para que a gente possa ter espaço para essa expansão que o mundo está pedindo, que o universo está pedindo. Tem muita expansão acontecendo e ela só vai acontecer quando a gente reconhecer quão sagrado a gente é, quão especial e linda é a nossa existência, porque é um presente divino estar aqui. E é muito lindo a gente reconhecer isso. E a gente trazer a nossa força, sabe? É um trabalho de reconhecimento profundo, de reconexão. E meu convite é quem sentir de tomar, quem estiver perto de tomar, confia que tá tudo bem, solta.
Porque se você lutar contra o efeito, se você se arrepender, né, na metade do processo, você vai ficar com dor de cabeça, você pode passar mal, porque você está rejeitando a sua parte divina, a sua parte conectada com o todo, e de certa maneira você também está rejeitando a sua humanidade. Eu percebo que a rejeição é mais da nossa humanidade. Então se divirta com a sua humanidade, se conecte, sinta o que é ser humano. 100%. Aquele ser humano que não é aquele ser humano que a gente construiu através das crenças, mas aquele ser que está ali na Terra, se manifestando, que tem as suas necessidades, que tem esse lado animal, instintivo. Você permita reconhecer isso. E assim você vai ter essa consciência para você se expandir. E para que quando você trabalhe, quando você caminhe, quando você fale, você não vai estar falando só aquele ser que apareceu aqui nessa vida. Você vai trazer toda a sua sabedoria e toda a sua potência. E isso é muito especial. Porque vai ser único, já é único. Só que você não está ouvindo. Então é um trabalho da gente ouvir e de acreditar. Então essa é a minha mensagem. Eu vou deixar aqui alguns lugares de confiança que eu conheço para vocês terem essa experiência, para vocês consagrarem. Isso, gente, confia no seu processo, confia em tudo. Tudo que você vive, todas as suas experiências, vivências, sincronias, elas estão aqui simplesmente para te guiar. Né? Então confia em tudo, tá bom? E o que você tiver dúvida, eu tenho certeza que a medicina vai te mostrar. Gratidão pela escuta, gratidão mesmo. Um beijo para vocês, amo vocês.